Olá pessoal, estamos aqui para mais uma edição do Pod Arte, o podcast da Fundação Cultural Badeschi. Nessa ocasião a gente está aqui entrevistando o artista Canabarro e é também artista e curadora da exposição Destroços em Gaza, a Isabela Cielski. A Vitória vai fazer a sua apresentação e ler também o currículo para a gente conhecer um pouquinho mais sobre a trajetória desses dois artistas. Olá pessoal, mais um podcast aqui na Fundação. Vou ler sobre o artista e também sobre a curadora para vocês conhecerem. Sobre o artista, nascido em Pelotas, no Rio Grande do Sul, é morador de Florianópolis. Canabarro estudou cerâmica em Rivera, no Uruguai, em 1969, com o ceramista e escultor Luiz Alberto Pistaletti, com quem apresentou uma exposição no Museu de Arte de Santa Catarina em outubro de 1983. Recebeu as influências do ceramista Joseph Collen e Marco Aurélio Lopes Lomba, ambos em Montevidéu, no Uruguai. Licenciou-se em Desenho e Plástica na Universidade Federal de Santa Maria, em 1975, e bacharelado na mesma universidade em 1977. É especialista em Arte e Educação e mestre em Educação e Cultura pela Universidade do Estado de Santa Catarina. Na sua formação artística e acadêmica, cita seus professores Cláudio Correia Conraconde, o João Gargogini, ambos pintores e desenhistas, e na escultura, principalmente o professor e escultor Silvestre Baziaco. Por conta do seu currículo como ceramista, foi indicado para o UDESC, instituição na qual fez história como titular da disciplina de cerâmica. Em 1978, antes da criação do CEARTE, foi assistente do professor e escultor Dimas Rose. Sobre a curadora, Isabela Mendes Cielski. É artista visual e professora, licenciada em Educação Artística pela Universidade do Estado de Santa Catarina, em 1985. Doutora em Artes Visuais pela UPV Bimbal, 2004. Lecionou no curso Superior de Tecnologia e Design de Produto no IFSC, Florianópolis, de 91 a 2021. Atualmente ministra oficinas de cerâmica e realiza exposições empregando a cerâmica no campo ampliado da arte, tanto como artista como curadora também, né, Isabela? Sim, atualmente sim. Então, pessoal, a gente está aqui com esses dois grandes artistas para conhecer um pouquinho mais. Eu acho que a gente pode começar sabendo de ti, Canabarro, como é que foi esse teu início de carreira, como é que você se consolidou aí como um dos grandes mestres da cerâmica catarinense? Bom, de início de conversa, né, lá no princípio eu nunca quis ser artista, né, quis ser advogado. Eu sempre tive preocupações com as questões sociais do modo geral. Só que na hora H eu resolvi ser professor de educação artística que eu fui. Então, eu mudei na hora, assim, na hora de me inscrever para vestibular. Então foi uma mudança bem significativa para mim. Fazer arte, né? Eu entendi que fazer arte é uma atividade que dá pouco retorno, vamos dizer assim, né? Você ganha pouco fazendo arte, né? Mas ganha muito em satisfação. Então você tem que optar entre ganhar muito ou viver muito. Eu preferi viver muito, né? Porque não adianta ganhar muito, né? E ao mesmo tempo, né, eu sempre fui meio revoltado, vamos dizer assim, ou pelo menos até hoje eu sou um pouco meio atravessado com as questões sociais, do modo geral, né? Do modo geral. Então isso desembocou, vamos dizer, na minha vocação, vamos dizer, de artista mais contestador, digamos assim, contesto muitas coisas, né? E quando vim para Santa Catarina, que eu fui convidado a vir para Santa Catarina para fazer um concurso aqui, passei no concurso. Aí a UDESC aproveitou e me fez o convite para trabalhar com ela, então eu fui trabalhar na UDESC, já que onde eu passei não havia cerâmica. Né? Não havia cerâmica, era para ser professor de geometria descritiva. Quer dizer, é uma disciplina que eu sou muito ruim, né? Para falar bem a verdade, eu sou completamente, quase analfabeto. E o professor tinha me passado assim, empurrou com a barriga, na verdade, né? Então,
Aí então eu vim parar na UDESC. A UDESC me fez esse convite, estava precisando de um professor de cerâmica. Então ali eu comecei toda a minha vida acadêmica e também profissional, continuei a minha vida profissional na UDESC. Já tinha feito algumas exposições no Uruguai, já tinha recebido o prêmio lá, já tinha... Então minha vida toda era na fronteira e em Montevidéu um pouco. Né? Então é isso, né? Meu início foi basicamente isso, né? Tu atuou como professor na UDESC durante 30 anos? Mais ou menos, né? Mais ou menos. Acho que até foi um pouquinho mais, mas tudo bem. Foi de 1978 até 2018, né? Então, não sei, eu sou ruim de matemática também, né? sou muito bom em espaço, o espaço até entendo, matemática... E a cerâmica pede também, né? Cerâmica e trabalhar com escultura pede essa especialidade, né? Não, é o espaço, né? Para nós o que vale é o espaço, né? Sim. Aliás, para nós vale duas coisas, né? Porque cerâmica sempre foi, desde o início, a cerâmica propriamente dita, sempre foi um continente para um conteúdo. Uhum. Sempre foi um oco, um vazio para preencher com água, com cereais, sei lá, com o que for, né? Com vinho, com óleos. Então a cerâmica começou por aí. A escultura não, a escultura já começou com uma forma, vamos dizer, maciça, que não tinha muita... finalidade ela ser oca, não ser uma questão técnica só, né? Só uma questão técnica. A cerâmica ela precisa ser oca, ela deve ser oca. Ela é como uma flauta, tem que ter o oco, senão o som não funciona. E como é que foi para você essa transição, né, da cerâmica, que ela normalmente é vista como utilitário, né, mas usar ela como objeto cerâmico e como fonte de inspiração e de comunicação, de transmissão do que você quer falar? Eu não vejo muita diferença entre um bonito vaso, um magnífico vaso, né, um vaso chinês, por exemplo, né, ou mesmo grego, né, para um vaso qualquer. Porque aquele também era um continente, aquele vaso também era um continente, né, para um conteúdo. Ele continua a mesma coisa. Um continente, em vez de ser um conteúdo, vamos dizer, só utilitário, ou somente utilitário, ele hoje é também esse conteúdo é estético, é o conteúdo estético que vale, né? Até está valendo mais do que mas não vejo grande diferença. As pessoas ficam me perguntando, às vezes, eu me pergunto, né? A diferença entre arte e artesanato. Tecnicamente nada, não existe nada, pelo contrário, tem mais que aprender com artesanato para poder fazer arte bem, né? Tem mais né? Eu acho que está muito pouco valorizado o artesão também, é importante, sim, né? Porque o artesão estende a sua, entre aspas, arte para todo um povo, né? Chega ao povo. E o artista nem sempre, o artista se reduz a galeria, a colecionadores, essa coisa toda, entende? Então, não é uma coisa que... Né? Então, arte e artesanato, para mim, não existe uma grande diferença, né? Principalmente em cerâmica. Em cerâmica não existe mesmo, né? Porque muito depois é que o ceramista resolveu fazer retratos ou coisa parecida dos nobres, toda coisa toda, coisa que os pintores, os escultores já faziam, né? Santa Catarina ela se destaca muito na cerâmica, né? Principalmente artística, mas também aqui a cultura da ilha, né? Ela passou, né, toda a sua construção fazendo uso da cerâmica, né? Então tem uma história de olaria e de cerâmica aqui bem bonita, né, no nosso estado. O Santa Catarina praticamente é um polo ceramístico, tanto um polo industrial como também está sendo num polo artístico, vamos dizer assim, né? Não só um polo industrial, porque o polo industrial, você sabe que o indústria de revestimento está aí mesmo, né? E se vai para o lado do Morro da Fumaça, tem olaria até dizer chega, né? Tem um forno atrás do outro, uma quantidade enorme de forno. Para o lado de Criciúma, continua já a cerâmica de alta qualidade. E para aqui, para o lado para o norte também, você tem Porto Belo, tem outras regiões aí, Canelinha, né? Então tem muita cerâmica de ótima qualidade, não é só de boa qualidade, é de ótima qualidade. Então, tecnicamente em cerâmica nós estamos bem. Artisticamente nós estamos melhorando bastante. Estamos conduzindo uma melhoria significativa, né? Olha, já somos referência, né? E até, de alguma forma, eu ajudei um pouquinho isso, né? Eu botei meu dedinho podre na parada, né? E você acha que essa questão do reconhecimento das peças cerâmicas hoje, como se dá, né?
Porque a cerâmica, dentro da história da arte, principalmente da história da arte ocidental, ela sempre foi vista como algo mais secundário do que a pintura, por exemplo, né? Como você vê essa questão hoje no contemporâneo da cerâmica no contemporâneo? Eu vou tentar fazer um apanhado bem rapidinho a esse respeito, né? Primeiro, em lugar é que a cerâmica esteve diretamente com as pessoas, né? E mais tarde foi na mesa dos nobres. Quer dizer, então a cerâmica era vista constantemente pelas pessoas, usada constantemente pelas pessoas, né? O pintor, por exemplo, né, teve um bom tempo que ele estava associado à guirla, a chamada guirla dos celeiros. Ou seja, o pintor era aquele que pintava a cera do nobre, ajudava a pintar as cores, né, para depois ele virar o pintor. Então, quer dizer, o pintor, assim, pintor, só ele, o pintor, né, não ele atrelado, tinha essa função. Quer dizer, o pintor era secundário. O pintor era totalmente secundário, entende? Não tinha tanta importância quanto uma louça, né? Sim. A louça o cara usava, servia, mostrava. A questão da louça tem muito aquela coisa de você mostrar para o outro. Olha, você bota uma mesa bem colocada, então tem o aparelho de jantar, ou sei lá o que for, né? Então mostra para a pessoa e vai mostrando a sua personalidade ali. Você coloca a sua personalidade da família, no caso, né? Sim. Então, quer dizer, a cerâmica sempre foi, em todas as culturas, a não ser as regiões desérticas, que não tem argila, sempre foi uma pedra de toque. Se você quer saber como é que é aquela civilização, olhe para a sua cerâmica. Se você quiser saber, é muito importante. Se você não olhar para a sua cerâmica, você não tem uma visão muito deturpada, ou muito enviesada daquela cultura, né, daquele povo. Aí você olha para a sua cerâmica, você começa a notar como é o povo mesmo. Né, como é que ele é mesmo, né, qual é a cerâmica. Mas eu sou fanático por cerâmica, né? Você já deu perceber, não? Esse fanatismo não faço a menor questão de acabar com ele, então. Que bom. Podemos falar que a Isabela é outra fanática também. Mas a Isabela também tem uma produção de cerâmica, do barro, né? Uma mulher que bota a mão no barro. Bota a mão no barro há bastante tempo também. Desde que conheci o professor, né? Está trabalhando com a arte e o barro. Então, assim, na faculdade onde tudo começou, né? Se pensar que estamos aqui com o professor Canabarro, não posso deixar, não são louros, é a pura verdade que foi com ele, o culpado, né? Um professor que chega, né, para estudantes novos, caindo de paraquedas quase, porque a gente entra na faculdade muito novo, e colocando a gente com a mão no barro, na massa, e com essas ideias que ele falou que já tinha, né? Bastante críticas perante a sociedade, assim. E isso ele com certeza passou para nós. Né? Então, o barro foi junto com a gravura na época, com a Jandira. A gente teve professores que eu agradeço muito, porque nos jogaram na lama, né? O Canabarro mesmo dava uns banhos de lama bom lá. Quando também criou o grupo Inhaú, que eu acho que é algo para ser assim ainda estudado, né? O nosso grupo que o Canabarro criou, e que durante muito tempo a gente estava lá com a mão na massa, na aula e também no grupo, né? E fazendo exposições, olha só, nós assim, novos e tal. Então, a minha prática da cerâmica começa aí, imagina, né? Na universidade, com aula, mas também com algo que nem se chamava, acho que extensão, mas era um grupo. Né? Uma proposta que já tinha gente trabalhando e com instalação, quer dizer, né? Então isso com certeza não é sem querer, né? Mas é que vai te alimentando de uma maneira com a arte de verdade, assim, né? Porque podia passar batido, né? Podia ser uma aula e onde a pessoa diz, faz esse objeto, faz isso, mas não. Era algo onde realmente a cerâmica me picou, né? E somos viciados, e eu até hoje, às vezes me pergunto, nossa, mas o que o barro ainda tem a dizer? Né? E é infinito. Então, eu acho que a pergunta da Vitória é essa, né? Essa retomada agora no mundo, e um sistema da arte, vamos dizer, né? Contemporânea. Sim. Para nós que estamos aí fazendo cerâmica há muito tempo, é algo muito gratificante, né? Ver que, além das nossas louças, né? E das indústrias e tal, e do artesanato,
a cerâmica arte, cerâmica artística num sentido mais amplo, né? Que eu acho que hoje a arte contemporânea amplia, né? Esse conceito também e junta, né? Mais ainda a louça, o artesanato ou o que for para o sentido da obra. E é quase que uma novidade, né? Eu acho isso muito incrível, assim, porque a gente fazendo cerâmica e expondo cerâmica há muito tempo, agora que parece que tem um entendimento e uma valorização da arte do barro e da terra, né? Esse resgate, que eu acho que tem a ver com que, talvez, né? Com que tudo ficou tão homogêneo, né? E tudo já tão visto e tão feito, que o barro é novidade de novo, porque ele é ancestral e ele é hoje e ele é futuro, né? Então, isso parece que, para mim, foi o que pegou, assim, dizer, poxa, eu posso fazer um prato, uma xícara, mas eu posso fazer uma escultura, como eu fazia os potes daquele tamanho. Me inspirei muito na arte indígena também, que eu acho que também vem do nosso professor Canabarro, né? Desses ensinamentos amplos, né? Dele, do artesanato, das culturas, né? Então isso me pegou muito, assim. Então fazer peças grandes que eram continentes para arte, né? Acho que eu fazia continentes para arte, porque não cabia nada. Não era para colocar vinho, nem, né? Nem água, nem nada. Era para botar a arte. Né? E hoje trabalhando o barro em si, né? Com essa questão das roupas e trazendo o barro no sentido mais puro da palavra, eu acho. Né? É isso. E ouvindo você, com essa admiração pelo teu mestre, como é que é para você ser agora curadora dele numa exposição? Então, com muito cuidado, eu acho, né? Essa questão curadora e nessa parceria, né, que sempre teve, eu acho, numa admiração, porque eu acho até, parece outras vidas, né, quando a gente está falando de algo tão passado, nos anos 80, que foi quando tivemos, né, professor-aluno, e como esse diálogo com a matéria nunca parou, né, eu de um lado, o Canabarro dele, chegar a fazer esse diálogo curatorial, vamos dizer, com ele, foi algo, né, a ter o convite muito maravilhoso, e o aceite do Canabarro também, né? Porque entrar um pouco mais, né, nesse processo criativo e ver que tudo aquilo que veio, né, de bagagem dele e que ele agora coloca nessa inquietação, né, com a sociedade de uma maneira tão potente, eu acho que apresenta, para mim foi uma surpresa. No início, um pouco assustada, dizer, poxa, vamos falar da guerra. Ah, sim, vamos falar da guerra, né? E vamos colocar no jardim a guerra, vamos expor isso, né? Mas a potência veio vindo, né? Quando a gente foi visitar, então, o ateliê, que eu acho que o próprio ateliê do Canabarro já é uma potência incrível de ser visitada, de ser olhado, de ser estudado, né? Por pessoas que trabalham com a cerâmica, porque ali está o mundo dele, da vida, né? Da vida e da arte junto, assim. E ver o trabalho depois aqui sendo colocado, né? Ser instalado, porque é uma instalação. Na verdade, ele já tinha essas ideias, porque ele fez conjuntos de obras, né? Ele fez pequenas obras que se tornaram muito grandes no jardim, porque são instalações, né? De bairros, imagina um bairro que foi atacado, os bairros que foram atacados. Eu acho que tudo isso mostra o Canabarro um pesquisador, né? Esse professor, artista, pesquisador e também muito inquieto e um antropólogo, né? Tava ali. Então, as mídias, eu acho que vem da mídia, né? Dessas imagens horrorosas da guerra, vem para cá com uma potência mais real, né? Porque na imagem televisiva e tal, a gente está longe. Mas daqui a pouco tu olha e o barro traz essa potência de uma casa, de uma morte, e ali estão os títulos. E aí eu acho que é outra questão do Cana, né? Que é a escrita, que daí eu acho que ele que vai falar melhor, né? Mas a escrita e tudo isso que está na obra, né? E que estão nos títulos. Então essa força toda só me faz ficar mais com vontade, né? De trabalhar o barro, porque vendo essa dedicação, né, do Canabarro, que é meu mestre e um grande artista. Legal. Quem conhece o Cana sabe dessa vocação crítica e também essa visão
sobre tudo que acontece politicamente no Brasil e no mundo. Ouvi vários aqui na abertura falando, tinha que ser o Cana para falar desse assunto e falar com tanta clareza, seriedade e com um toque também muito sutil, né? E queria que tu falasse um pouco do teu processo então, Cana, como é que foi conceber essa exposição, falando de uma coisa tão horrível que é uma guerra, onde tem morte, onde tem destruição, onde tem sofrimento. Bom, você falou uma coisa que nos chama a atenção, que a gente só vai agora pontuar, né? Só vai pontuar a questão da crítica, né? A crítica só existiu a partir da crise. Então a crítica vem da crise. Se não tem crise, não tem crítica. Então, quer dizer, o nosso posicionamento crítico vem do quê? De uma crise, de uma grande crise. A grande crise, no caso da guerra, da destruição, do alejamento das pessoas, do apartheid que se dá em relação às pessoas. Não se trata apenas de fazer caveiras, né? Não se trata apenas de fazer caveiras, se trata de por que estão ali as caveiras, por que estão ali os mortos, por que estão ali as crianças falecidas, mortas, destroçadas, e as mulheres também. Esses porquês é a nossa crítica. Por que acontece? Aí o Eduardo Galeano me dá um prêmio, me diz assim, todas as guerras mentem. Então isso me deixa alucinado, porque de fato todas as guerras mentem. Eu estou aqui porque eu estou defendendo a democracia, eu estou aqui porque eu estou defendendo a religião, estou aqui por qualquer coisa. E se não tem um inimigo, inventa-se um inimigo. Inventa-se um inimigo. Para aí tá os grandes jornais, tá a manipulação das mídias, do modo geral, produz isso. Para que você odeie o outro. Você nem conhece o outro. Os grandes generais nunca se enfrentaram. Antigamente o general ia para a guerra e morria, era o primeiro a morrer, era o general. Ele estava na frente, ele tinha que dar coragem para os seus soldados. Isso acontecia na Grécia. Os generais morriam, os primeiros morriam eram os generais. Os primeiros que eram atacados eram os generais, porque, bom, acabou com o general, acabou com a guerra. Aí estavam os generais, os donos dos senhores da guerra, se escondem atrás e ficam só botando lenha na fogueira. Quer dizer, os outros, tudo é bucha de canhão, quando não é vítima desses canhões, desses ataques. Então é isso que me movimentou, né? É isso que me deixou indignado, é isso que ainda me deixa indignada. Porque não pensa que parou. Não parou, não. O cessar-fogo foi quase uma mentira. Né? Outra mentira. Foi quase uma mentira. Vou dizer que tem alguma coisa que melhorou. Pois é. Todo mundo agora está dormindo tranquilo. Não, tem cessar de fogo. Houve cessar de fogo em Gaza. Está tudo bem, uma pinóia. Como é que está tudo bem? Tá? Não é só os prédios. Quantas vezes a humanidade já destruiu? Quantos hectombes, quantas tragédias aconteceram na humanidade? Todas. Sempre aconteceu. Isso, desapareceu uma civilização toda, aconteceu várias vezes. Não foi uma vez, nem duas. Tanto é que eu estou trabalhando nessa ideia, né, das várias... Construção e desconstrução, né? Entende? Ele só tem ruínas. Mas, na verdade, você não consegue... Você visita as ruínas de Pompeia, por exemplo, você fica horrorizado, acha lindo, maravilhoso. Mas quem que morava lá? Esse é que realmente sentiu o vulcão em cima dele. Quem que morava lá? Quem que morava na Ilha de Páscoa? Morreram de fome ou não? Até hoje não se sabe exatamente como desapareceram, desculpa a expressão, uma civilização, para não falar outras coisas, né? Até hoje não se sabe. Então, quer dizer, essas coisas sempre existem, mas nunca estão perto de nós, nunca estão na nossa cara. O problema é que a Gaza, Ucrânia e outros lugares é na nossa cara. E nós temos que tomar partido, sim, companheiro. Não estou dizendo que nós temos que tomar partido para Israel, nem para Hamas, nada disso. Não estou dizendo, estamos dizendo partido como gente. Nós temos que salvar a gente. Nós temos que estar nessa parada. Então o artista o que é que pode fazer? Meter a mão no barro, fuçar no barro e dizer, olha, aqui uma pequena mostra grátis para você.
Uma amostra grátis. Isso aqui, você quer saber, então vai em casa. Vai de fato em casa. Não faz como eu, que eu vi de longe só. Não vi através da mídia. Né? É isso. Eu acho que é simples. É simples de explicar, mas o sentimento continua. O engasgue continua. Né? A palavra engasgada continua, né? Que dá vontade de berrar, dá vontade de berrar. E olha, eu não é nada perto de todos os gritos que houve lá. Não é nada, absolutamente nada. Foi uma brincadeirinha da minha parte. Eu acho que o teu trabalho faz isso, eles nos colocam um nó na garganta, nos bota para pensar, né? No e mínimo, a tua fala também, né? É no mínimo isso que tem que ser. No mínimo, alguém já falou que a arte só é bom se for boa para pensar. Não é bom. Se ela faz você pensar, é boa. Senão, tá. Não, é alegre, é bom, é interessante, né? Você tem um prazer estético interessante, quer dizer, né? Tudo bonito, tudo legal, cores maravilhosas, cores, né? Um arranjo perfeito, as composições perfeitas. Mas você pensou sobre essas coisas? Quer dizer, claro que muitos antecessores meus fizeram isso. Tá? A Guernica. E o que é a Guernica? Né? Uma coisa parecida, né? Muito parecida, muito demais parecida. E a Guernica, eu tive a oportunidade, acho que também, né? Lá no Reina Sofia, né? Vi a Guernica, quer dizer, pô, aparentemente tá uma composição maravilhosa, imensa de grande, né? Vastíssimo. Mas você teve na Guernica mesmo? Você sofreu o bombardeio que eles sofreram lá? Teste ainda, né? Claro que foi mais doloroso, né? Aquele fuzilamento de 8 de maio lá também, Goya. Né? Do Goya. É do Goya, né? Fuzilamento, o que é? Os artistas olharam, né? Aqui nós temos também o Assis, né? Que eu trabalhei lá, que Sim, falou da Guerra do claro. Contestado, tem o painel do Contestado. A Guerra do Contestado, claro. Claro, eu conheci o Assis, e conheci o trabalho dele também. Nós temos próximos e temos, né, como tu falou, né, o Picasso, que falou daquele... E ele era paranaense, né? Isso. Ele era paranaense, o Assis é paranaense. E justamente vai uma coisa que ficou na garganta dele, um nozinho na garganta dele, foi a Guerra do Contestado. Quer dizer, se a gente vai falar da Guerra do Contestado daqui, fica a tarde toda falando dos horrores, né? Muito lindo, muito lindo. Vai um pouco no oeste catarinense e começa a assistir. E assista e leia a Guerra do Paraguai contada pelos paraguaios. Não tem vergonha de ser brasileiro. É outra perspectiva, né? Então... Claro. Quer dizer, não é a guerra em si, não é os motivos em si, não é? Sabe, é o que está no meio da história, as vítimas que ficaram no meio da história. Não é o Hamas, não estou dizendo que o Hamas é santo ou qualquer coisa, não, nada disso. Não, tá, mas quem é que ficou com bucha de canhão no caso? É isso. Da tua fala aí, o que eu mais concordo é que essa situação de generais que não se enfrentam, colocando as pessoas que eles não conhecem para se enfrentar, e ainda resultando na morte de inocentes, né? Pessoas que não têm nada a ver com isso, que só querem viver suas vidas, cuidar dos seus filhos. Tem uma cena que eu vi no cinema só, né? E que aconteceu foi aquele momento na Primeira Guerra, que os dois soldados se encontraram na época de Natal. Né? Um inglês e, não me engano, os alemães, né? Então, os dois levantaram a bandeira da paz e comemoraram o Natal juntos. E depois continuaram a guerra. Depois continuar se atirando. Agora é o Natal, quer saber o que é mais? Vamos parar, se abraçar, desejar Feliz Natal um para o outro, né? Cantaram juntos, né? As cantigas de Natal. Né? Isso aqui é icônico também, tremendamente icônico, né? Lindo, né? Lindo demais, né? Imagina só, né? Duas forças completamente opostas e odiosas, um ao outro, né? Fazer isso, né? Então, a gente tem que fechar os olhos para os nossos inimigos muitas vezes. Fechar os olhos e, vamos ver o que nós podemos fazer para não se agredir um ao outro. Né? Coisa que fique bem e não fique mal. Só isso. Legal. Vou perguntar ao Vitória. Não, eu só queria contribuir com a sua fala sobre essa questão da denúncia pelas artes visuais, né? O Denis falou do Assis,
tem o Canabarro, mas tem tantos outros artistas também que estão tanto na denúncia por questões feministas, gênero, violências raciais, né? Então eu acho que é muito importante colocar nesse do pensar, né? Acho que a gente está no tempo que é urgente a isso, na verdade. Não tem mais tempo de pensar se... de uma coisa só pensar ser bonita ou para pensar, né? Eu acho que está no momento de tais urgências também. Que a gente acha que como pessoas, daí entra nessa coisa do senso comum, né? Da ética, de colocar pessoas a pensarem, né? O que acontece muito também é que as pessoas confundem muitas vezes o bonito com o belo. Entende? Então, o bonito é da natureza. Você pode encontrar uma bonita cachoeira. Mas você pode tirar a fotografia dessa cachoeira e você tem uma bela fotografia da cachoeira. Sim. Quer dizer, o olhar, a seleção daquela imagem que dá a beleza. A beleza, então, é só humana. A beleza é só humana, não é a beleza no sentido assim do belo, né? É só humano, não é divino, não é da natureza, não. Né? Eu admiro a natureza, mas a fotografia da natureza. Ao mesmo tempo, na próxima exposição, né, será o quê? Será basicamente parte dessas ruínas de várias culturas também e um gatinho. Um gatinho. Então já tem a próxima exposição? Já estou com um projeto na mão, já estou começando a escrever, já fiz uma peça, já estou pensando agora arrumar um ateliê tudo direitinho e começar a próxima exposição. Eu quero ver se a Jandira embarca nessa parada fria, né? Nessa fria, né? Vou botar a Jandira numa fria, né? Já que ela gosta muito de gatinha também. Aí pensando naquele, que num incêndio, né? Como o Giacometti falava, no incêndio, se eu tenho que salvar um gato, eu salvaria o gato. Sim, essa frase é ótima, eu gosto também. Eu acho lindo, né, do Giacometti, né? Sim. Alberto Giacometti, né? Porque ele diz, o Rembrandt que ele adorava, Rembrandt, não tinha a menor dúvida que ele, né? Imagina um Rembrandt, né? Ele diz, vamos dizer, o Rembrandt é a representação viva da vida, né? Uma representação, mas o gato é a própria vida. Exatamente. Então, que sobra o gato, né? Legal. Muito bom o papo, gostei muito de ouvir o Cana. Isabela, quer contribuir com mais alguma coisa? Não, acho que teria muito para falar, né? Porque Canabarro é uma potência. E eu acho que destacar que essa questão do pensamento dele na arte, assim, que vem muito forte, vem também quando ele começa a criar a sua série, porque tu lembra os textos que ele começou a nos mandar, né? Então logo ele já escreveu, né? Já mandava os pensamentos e a gente foi entrando junto nesse barco, né? Então isso é bem interessante, assim. É aquela coisa da escrita, que eu acho que é uma coisa que, né, que você perguntou e agora ela tocou, tangenciou nesse assunto, né? A escrita, ao meu entender, é uma marca mais evidente do trabalho, né? Eu acho que além de ser esteticamente ser interessante você trabalhar com a escrita, já tem os poetas construtivistas ou construtivos, né, que trabalharam muito com a questão da escrita, né, é aquela escola, o B, né, B obedece, B obedece, né, eu acho que a escrita trouxe para nós esse sentido de civilização. Então a escrita sempre foi relacionada com a civilização, quer dizer, se você deixou um sinal, um escrito, ali houve alguma coisa além, que aquilo justamente é o lado mais, digamos assim, mais simbólico, mais menos palpável daquelas pessoas que moraram ali. Ela falou já há muito tempo atrás, falou bastante da questão do Sumério, né? Então, acho que a escrita é super importante, né? Super importante, e principalmente para nós que somos letrados. Para quem não é letrado também é importante, mas para os letrados é mais importante ainda, né? Tem a obrigação de tentar interpretar o que está escrito ali. Nem sempre ele consegue, mas... Então, por isso que a minha obra toda com grafismos relacionados com escrita e tal, né? Não é faz de conta. Quando eu boto um símbolo, por exemplo,
que vem do árabe, realmente está escrito em árabe ali. Quer dizer, um árabe vai chegar e vai conseguir ler, tal coisa, sim, mesquita tal, sim, só Alá é Deus, assim, entende? Então, eu fiz a pesquisa nesse sentido também, embora eu não saiba árabe, não conheça nada, como também hebraico, não conheço nada. Também fiz alguma coisa em chinês, mas não felizmente quebrou tudo. Fiz alguma coisa em chinês, fiz alguma coisa em russo, também felizmente quebrou tudo. Processos. Não, fez parte, eu integrei o processo. Aí você sacar, bom, vamos fazer parte então, né? Você a princípio fica meio chocado, e agora? Né? Agora nada, agora aproveita e, né? Você tem que ser muito rápido nessas decisões, né? Não pode ser lerdo demais, né? É isso. Quero agradecer muito Canabarro pela disponibilidade de estar aqui conversando com a gente. Quero agradecer a Vitória, sempre parceira, Isabela Cielski, e hoje a Júlia Stefan, que está aqui na sonoplastia com a gente. O Caio está de férias. Para quem sempre ouve nossos podcasts, a gente sempre agradece ao Caio. Eu ainda vou agradecer, que ele vai acabar editando. E para quem não teve a oportunidade de ver a exposição, né, se está ouvindo esse podcast após o término da exposição, ele vai poder ver no site as obras e ouvir e contemplar, mas também até 27 de março, é isso? Né? Até 27 de março de 2025, quem estiver por aqui e quiser ver o trabalho do Cana, só visitar aqui a Fundação Cultural Badeschi. Obrigado novamente, pessoal. E até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada.